Vamos lá, pessoal. Hoje vamos estudar a primeira parte sobre ciclo ou circunferência trigonométrica, ok? Chamamos de ciclo trigonométrico toda circunferência orientada que possui os seguintes aspectos. Primeiro deles, o centro da circunferência é a origem do sistema cartesiano. O raio da circunferência é igual a 1. Informação importante que a gente precisa saber quando a gente estiver estudando a fórmula fundamental da trigonometria. O ponto zero é a origem do ciclo trigonométrico. Os arcos marcados no sentido anti-horário, eles são positivos. E os arcos marcados no sentido horário, eles são negativos. Os eixos cartesianos dividem o ciclo trigonométrico em 4 arcos, cada qual contido num quadrante. Um arco que ele está no primeiro quadrante, ele está entre 0 e 90 graus. Se um arco está no segundo quadrante, ele está entre 90 e 180 graus. Se um arco está no terceiro quadrante, ele está entre 180 e 270 graus. E se um arco estiver no quarto quadrante, ele está entre 270 e 360 graus. É comum que nas questões de trigonometria, equações e inequações, que os arcos são representados na forma de radianos. Então, o primeiro quadrante está entre 0 e π sobre 2. O segundo quadrante, um arco do segundo quadrante, está entre π sobre 2 e π. Um arco do terceiro quadrante está entre π e 3π sobre 2. E um arco do quarto quadrante está entre 3π sobre 2 e 2π. Um arco AP do ciclo trigonométrico de medida x, sendo x que vai de 0 a 360 graus ou de 0 a 2π radianos, tem extremidade P pertencente a um dos quadrantes. Então, o arco começa em 0 graus e tem a sua extremidade P, que pode ser do primeiro quadrante, pode ser do segundo quadrante, pode ser do terceiro quadrante ou pode ser do quarto quadrante. Por exemplo, 30 graus. Ele pertence ao primeiro quadrante, porque a sua extremidade, o arco começa em 0 e termina em 30 graus. A sua extremidade 30 pertence ao primeiro quadrante. O arco de 45 graus, ele tem extremidade 0 e extremidade 45 graus. A sua extremidade final acaba no primeiro quadrante, então ele é um arco do primeiro quadrante. 60 graus tem a sua extremidade no primeiro quadrante, então ele é um arco de primeiro quadrante. 150 graus tem a sua extremidade no segundo quadrante, então ele é um arco do segundo quadrante. 225 graus tem a sua extremidade no terceiro quadrante, então ele é um arco do terceiro quadrante. 300 graus tem a sua extremidade no quarto quadrante, então 300 graus pertence ao quarto quadrante. E se o arco for de 480 graus? Então, perceba o seguinte, 480 é maior do que 360. De 0 a 360 graus é a primeira volta. Se 480 é maior do que 360 graus, significa que 480 ele não está na primeira volta. Pode estar na segunda, terceira, quarta e assim por diante. Então, 480, se eu tirar 360 graus, dá 120 graus, tá? Isso significa que o arco dá uma volta de 360 graus e ainda anda mais 420 graus. Ou seja, uma volta de 360 mais 120 graus, ele vai ser igual a 480. Ou seja, o arco de 480 graus tem a mesma extremidade do arco de 120 graus na primeira volta, certo? E se o arco for 1280 graus? 1280 graus é maior do que 360. Então, se de 1280 você for tirando 360, 360, o menor arco vai ser 200 graus. Significa que o arco de 200 graus ele está na primeira volta positiva, tá? Então, o arco de 1280 graus ele dá 3 voltas e anda mais 200 graus. Veja bem na figura. Ele vai dar 3 voltas de 360 graus, que é 1080, e anda mais 200 graus. Isso significa que
a extremidade do arco de 1280 graus é a mesma extremidade do arco de 200 graus. Só que o arco de 200 graus ele está na primeira volta. E o arco de 1280 graus ele está na quarta volta positiva, certo? Regra prática, você vai pegar 480 e dividir por 360. Dá uma vez, então 480 menos 360 graus, isso aqui corresponde a 120. Então essa divisão diz o quê? Que o arco de 480 graus ele tem uma volta e andou mais 120 graus. Então aqui podemos concluir que o arco de 480 graus ele tem a mesma extremidade que o arco de 120 graus. Então esses dois arcos eles são côngruos. No exemplo de 1280 graus, se você dividir 1280 por 360, isso aqui é 3 vezes 360 dá 1080 graus. Subtraindo, dá um arco de 200 graus. O que significa essa divisão? Significa que 1280 graus ele tem 3 voltas de 360 graus e ainda anda mais 200 graus. Tá? O que significa essa divisão? Ou seja, o que concluímos? Que o arco de 1280 graus ele tem a mesma extremidade do arco de 200 graus. Então, esses dois arcos eles são côngruos. E o que são arcos côngruos? Dois arcos são côngruos ou congruentes quando eles possuem a mesma extremidade. Exemplos, o arco de 480 e 120 graus são côngruos, porque eles possuem a mesma extremidade. Só que 120 graus é da primeira volta e 480 graus é da segunda volta. Os arcos de 1280 e 200 graus são côngruos, porque eles possuem a mesma extremidade. 200 graus é na primeira volta e 1280 graus é na quarta volta. E se o arco for menos 157 graus? Se o arco é negativo, então vamos somar 360 graus. Então, menos 157 graus, que é da primeira volta negativo, somado com 360 graus, ele vai dar um arco de 203 graus, que é a primeira volta positiva. Tá? Então, 203 graus é a medida do arco da primeira volta positiva, com a mesma extremidade do arco de menos 157 graus. Então, veja bem. Então, o arco contado, o arco marcado no sentido dos ponteiros do relógio, o arco no sentido horário, ele é negativo. Então, ele foi marcado 157 graus. Quando você soma 157 menos 157 graus 360, ele vai dar um arco de 203 graus. Significa que esses dois arcos, o menos 157 graus e 203 graus, eles possuem a mesma extremidade. Só que um é da primeira volta negativa e o outro é da primeira volta positiva. E se o arco for menos 1237 graus? Você vai pegar esse valor e dividir por 360. Então isso aqui vai dar 3 vezes. Então, menos 3. 3 vezes 360 graus é menos 1080. Eu vou passar para cá, mais 1080 graus. Então, fazendo essa operação, menos 1237 mais 1080, isso aqui vai dar 751. Então, isso aqui é menos 157 graus. Você já sabe que isso aqui é um arco da primeira volta negativa. Então, menos 157 graus mais 360 graus, isso aqui dá 203 graus positivos. Então, concluímos que menos 1237 graus é um arco côngruo de 203 graus. Só que isso aqui está marcado no sentido horário e esse aqui marcado no sentido anti-horário. Então, são dois arcos côngruos. E se o arco for 11π sobre 4? Tem duas maneiras de fazer. A primeira delas é você transformar π em 180 graus. Então, eu tenho 11 vezes 180 graus dividido por 4. Só que 180 dividido por 4 equivale a 45 graus. 11 vezes 45 graus, isso aqui é 495 graus. Veja, passou de 360 graus, que é a primeira volta. Então, você vai dividir ou subtrair, tanto faz. Então, se eu pegar 495 graus
e dividir por 360 graus vai dar uma volta. Então, menos 360 graus. Então, isso aqui vai dar 5, vai dar 3, vai dar 1. Então, 135 graus. Concluímos que o arco de 11π sobre 4, ele é côngruo a 135 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 4. A segunda maneira de fazer é você dividir 11π por 4, fazer a divisão normal. 11π dividido por 4, isso aqui dá 2π. 2π vezes 4, 8π, passa para cá, menos 8π. 11π menos 8π corresponde a 3π. Então, o que representa essa minha divisão? Essa minha divisão representa o seguinte, que o arco 11π sobre 4 é a mesma coisa que 2π mais 3π sobre 4, mais 3π sobre 4. Então, esse arco 11π sobre 4, ele tem a mesma extremidade que o arco de 3π sobre 4. Por quê? Aqui ele está dizendo que o arco deu uma volta e andou mais 3π sobre 4. Certinho? Então, maneira simples de fazer. Você só tem que ter cuidado que isso aqui tem que ser um número par. 2π, 4π, 3π e assim por diante. E se o arco for 18π sobre 5? Pessoal, mesma ideia. 18π dividido por 5. Então, 18π dividido por 5 corresponde a 3π. 3π vezes 5 é 15π. Passa para cá, menos 15π. Fazendo essa operação, dá 3π. Então, esse arco 18π sobre 5, podemos escrever dessa maneira. 3π mais 3π dividido por 5, mais 3π dividido por 5. Só que aqui tem um detalhe, ó. Na questão anterior, eu falei para vocês que tinha que ser um número par, 2π, 4π, 6π, assim vai. Então, esse 3π eu vou escrever da seguinte maneira, 2π mais π mais 3π sobre 5. Isso aqui corresponde a 2π mais, se você fizer essa operação aqui, você vai ter como resposta 8π sobre 5. Então, o arco de 18π sobre 5, eu posso escrever dessa maneira, 2π mais 8π sobre 5. Este arco corresponde, é côngruo a 8π sobre 5. Então, isso significa que ele deu uma volta e parou, e a sua extremidade final é 8π sobre 5. Certinho? E se o arco for 29π sobre 7? A ideia é a mesma. Eu vou pegar 29π e dividir por 7. Então, 29π por 7 dá 4π. 4 vezes 7, 28. Passa para cá, menos 28π. Então, 29π menos 28π é igual a π. Então, 29π sobre 7 é a mesma coisa que 4π mais π sobre 7, mais π sobre 7. Este arco de 29π sobre 7, ele é côngruo, ou seja, ele tem a mesma extremidade do arco de π sobre 7. Por quê? Se eu estou falando que é 4π, significa que ele deu duas voltas e andou mais π sobre 7. Certinho? É isso aí, pessoal. Bons estudos, fé na missão e até a nossa próxima videoaula.